Muito boa tarde a todos e a todas que estão a chegar a este webinar. Estão ainda várias pessoas a iniciar e a entrar nesta sala. E eu vou só aqui alongando um bocadinho esta minha brevíssima intervenção inicial para agradecer a presença de todos, de alunos e de professores que se sentiram desafiados a estar presentes e a poder interagir com o Filipe Pardal, a quem agradeço, é atualmente o diretor executivo do Polígrafo. Tem uma iniciativa apoiada pela Direção-Geral da Educação e por várias outras entidades, nomeadamente a Fundação Carlos Gulbenkian, e por isso é para nós um prazer poder contar com a intervenção que ele irá fazer, sendo que nesta intervenção, irá dar resposta a muitas questões que as escolas nos têm feito chegar em torno deste fenómeno da desinformação. Sabemos que é algo que importa ser trabalhado e combatido nas escolas, no trabalho entre alunos, entre professores e alunos, e no âmbito daquilo que é a educação para os média, integrado na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Este é um tema da maior relevância nos dias que correm e, como tal, é um privilégio para nós podermos ter Filipe Pardal a apresentar não só uma iniciativa e um concurso que temos a acontecer e no qual as escolas podem ainda participar, Pinóquio. Ele melhor irá apresentá-lo, mas acima de tudo abordar este tema tão complexo que é o fenómeno da desinformação, e por isso passo já a palavra ao Filipe, agradecendo-lhe muito a ele e a todas as entidades parceiras que com a Direção-Geral da Educação colaboram, e agradecer muito a presença dos meus colegas professores e de todos os alunos que aqui estão, porque me parece que este webinar irá certamente desencadear um conjunto de iniciativas nas próprias escolas e, nomeadamente, o poderem vir ainda a participar neste concurso desenhado pelo Polígrafo e apoiado por várias entidades que aqui já mencionei, entre elas a Direção-Geral da Educação. Muito obrigada. Filipe, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, doutora Maria João Horta. E eu vou começar também por aqui. Primeiro de tudo, agradecer a todos os professores e alunos que tiraram aqui esta próxima hora para nos ouvir falar, no fundo, de desinformação, de fact-checking, de verificação de factos, e de fake news, um conceito assim um bocadinho estranho, mas que entra pelos nossos telemóveis e até pela nossa televisão todos os dias. E este webinar tem, na verdade, dois grandes objetivos. O primeiro e o principal é dar-vos aqui algumas noções do que é a desinformação enquanto fenómeno que não é novo de todo, mas que agora está, de facto, na agenda de todos nós, em que todos nós podemos ser impactados de forma muito fácil através das redes sociais. E, por outro lado, fazer-vos também aqui uma pequena apresentação do nosso projeto, que é, no fundo, o âmbito deste webinar. É um projeto que se chama Pinóquio na Escola e que desafia professores e alunos também a serem membros ativos deste combate à desinformação. Como foi dito, eu sou Filipe Pardal, estou aqui em representação do jornal Polígrafo. O que nós fazemos todos os dias, com mais visibilidade na televisão, todos os dias é tentar desmistificar um bocadinho aquilo que possa ser desinformação que corre na nossa esfera pública, tanto portuguesa como europeia, e aqui desinformação num aspecto muito lato, porque há vários tipos de desinformação e é também um bocadinho por esse conceito que temos de entrar inicialmente para ter uma abordagem mais abrangente da problemática. Portanto, no fundo, é isto a que nós nos propusemos hoje.
E aqui, para começar, portanto, o Pinóquio na Escola, é importante dar esta primeira abordagem. É um projeto do Polígrafo, em parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian, como já foi dito, e conta, obviamente, com a parceria indispensável da Direção-Geral de Educação e da representação da Comissão Europeia em Portugal e do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e também da Agência Nacional Erasmus+. Portanto, são aqui várias instituições que estão organizadas na tentativa de dar mais essa informação, no fundo, porque informação neste caso é tudo, às escolas e aos alunos do ensino secundário, que é para quem esta iniciativa se dirige. No fundo, é isto. O que é o Pinóquio na escola? É uma iniciativa que se desdobrou em dois principais momentos, sendo um deles que já chegou ao fim neste ano letivo, um roadshow por todas as regiões do país, e nós estamos a falar de um projeto que iniciou este ano, está em formato de projeto piloto, e também é importante nós agora falarmos com vocês, com os professores e com os alunos, para que no próximo ano uma segunda edição seja ainda mais robusta, mesmo levando jornalistas do Polígrafo e outros agentes da sociedade civil, não só os jornalistas do Polígrafo, porque o nosso trabalho é apenas uma pequena parte desta problemática que diz respeito quase a todas as profissões em que possam pensar. E queremos chegar, de facto, a mais escolas num futuro próximo. Este ano fomos a todas as regiões do país e estamos a lançar. Está a decorrer, aliás, um concurso nacional, que lá está, que desafia os alunos do ensino secundário a criarem conteúdos originais sobre desinformação. Acreditamos muito que esta luta contra a desinformação não começa com o consumo de mais informação sobre a problemática, mas sobretudo com a ativação concreta dos alunos ao fazerem alguns trabalhos que coloquem as mãos na massa para tentar perceber porque é que isto é tão um problema na sociedade em que eles se inserem e que vão ser ativos daqui a alguns anos. O nosso concurso nacional tem um deadline para entrega de trabalho, já está aberto há algum tempo, que vai até ao dia 15 de junho. Não é um deadline muito alargado, porém, nós tivemos isso em consideração ao fazer um regulamento que permita, no fundo, que sejam trabalhos que, obviamente, que exigem aqui alguma preparação, mas que não vão dar um trabalho excessivo aos alunos e até aos professores, neste caso. No fundo, o que é que nós nos propomos com o concurso nacional contra a desinformação? Procuramos trabalhos originais que podem ser em múltiplos formatos. Primeiro de tudo, obviamente, a escolha de um tema é essencial e que o tema está totalmente à disposição dos alunos. São eles que escolhem, não é, obviamente, nenhuma das instituições organizadoras que vai dizer qual é o tema que os alunos gostavam de trabalhar. Estamos a falar de equipas de 2 alunos com um professor responsável. E aqui antecipo, nós já temos tido algumas sessões de esclarecimento e eu antecipo já uma dúvida que possa eventualmente surgir, que é um professor pode dar apoio a vários grupos de trabalho. Ou seja, são equipas de 2 alunos, não interessa qual é o ano de escolaridade, do 10º ao 12º ano, podem eventualmente ser alunos de turmas diferentes, é outra das questões que nós temos tido por vezes, e um professor pode dar esse apoio a vários grupos. E o formato que está à escolha para este concurso nacional são vários e ilustra bem que queremos, de facto, não dar aqui um trabalho excessivo aos alunos, queremos é que eles fiquem engajados com a problemática da desinformação. Pode ser publicações nas redes sociais, através do TikTok, do Instagram ou de outra rede social. Eu arrisco-me a dizer aqui o Facebook, quando os alunos do ensino secundário já não o utilizam, mas por que não? Isso pode ser através de short videos, ou seja, algo de 1 minuto de duração máxima em que os alunos tratam e analisam um caso de desinformação ou que, no início da sua investigação, eles pensavam que era de desinformação. Não vamos enviesar a conclusão. Pode acabar por ser verdade, depende do processo que os alunos vão seguir. E pode ser com um conteúdo audiovisual, um vídeo de no máximo 3 minutos, uma reportagem escrita de no máximo de 4.000 caracteres, e aqui, para terem uma noção mais visual, 4.000 caracteres, nós estamos a falar de uma página e meia Word, sensivelmente, portanto, são trabalhos mesmo que se querem curtos. E
podem também fazer uma reportagem áudio, na duração máxima de 3 minutos, ou uma ilustração, numa página, A4. E tudo isto está agrupado aqui no nosso site. Este é o site específico do projeto, portanto, em que podem lá encontrar sempre todas as informações, especiais.poligrafo.pt/Pinóquio. E é para lá que eu vos vou levar agora, para conhecerem aqui um pouco melhor o nosso site e também o formulário de candidatura. Aqui tem todas as informações que eu já vos dei, e é aqui logo em baixo que tem o formulário de candidatura. É um formulário muito simples, em que preenchem aqui o nome dos participantes, portanto, do aluno, a idade do aluno, o mesmo para o segundo participante. Nós não pedimos, obviamente, contactos aos alunos, por uma questão de salvaguarda, de política de salvaguarda de menores. E também daí ser tão importante nós termos um professor responsável. E aqui, no caso, o professor, já pedimos o contacto para o júri eventualmente entrar em contacto com o docente sobre alguma dúvida do trabalho ou, quem sabe, para comunicar que o trabalho foi escolhido como um dos vencedores. O nome do estabelecimento de ensino, claro, o título do trabalho que os alunos vão fazer, a história de desinformação que eles escolheram, os métodos de verificação aplicados. E eu aqui vou desmistificar o que são os métodos de verificação já de seguida, é uma das coisas mais importantes. Obviamente que nós, no Polígrafo, somos profissionais de fact-checking, nós não queremos que os alunos se tornem profissionais, mas queremos que eles sigam pelo menos uma metodologia de verificação. E isso pode ser tão simples como consultar fontes fidedignas, consultar fontes de instituições que oferecem informação fidedigna aos cidadãos. Estou-me a lembrar da Comissão Europeia, estou-me a lembrar em casos de saúde, a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, aqui a preocupação de ir a documentos que são fidedignos. Ou, quem sabe, vamos imaginar, por exemplo, que os alunos fazem um trabalho sobre algum momento da história europeia ou da história de Portugal. Se falarem com um professor dessa área do conhecimento, já é um método de verificação, porque estão a falar com um especialista sobre esse tema. Portanto, não é mais do que isto que nós estamos a pedir aqui. O formato escolhido, que é aqueles formatos que eu já vos tinha mostrado antes, no fundo. Um resumo do trabalho para ajudar o júri a ter logo uma pequena noção daquilo que estamos a tratar. E aqui peço a vossa atenção porque é importante. No caso dos vídeos, nós temos aqui um espaço para fazer upload do vídeo, mas o vídeo pode ser maior do que o permitido aqui nesta visão. Isso resolve-se de forma muito rápida, que é logo no passo seguinte, temos o link para o trabalho. Portanto, se alojarem o vídeo numa Google Drive ou mesmo no e-transfer, é o suficiente, ignoram o passo 14 e seguem para o passo 15, que é, de facto, o link para o trabalho, e depois há, claro, uma declaração de consentimento assinada pelos encarregados de educação, que pode ser encontrada logo aqui, no ponto 10, que já está pré-feita para simplificar ao máximo e também está, obviamente, disponível no próprio regulamento do concurso. O regulamento está logo aqui à entrada do site. Ao clicar em consultar regulamento, encontram todas as informações mais práticas sobre o concurso. Irá existir, claro, prémios, por assim dizer, aos trabalhos vencedores, que obviamente não são materiais que quisemos encontrar aqui com os nossos parceiros, formas de contribuir e de continuar a contribuir para a formação dos alunos em ambiente fora da escola. Portanto, os trabalhos vencedores vão ter uma visita de estudo, por assim dizer, a Bruxelas, às instituições europeias. Será uma visita em que eles vão conhecer melhor o funcionamento das instituições e que pode, de facto, beneficiar os alunos e a formação dos alunos. Esta visita vai acontecer já no início do próximo ano letivo, ali no final de setembro, creio eu. Será sempre no próximo ano letivo, isso é certo. E quero-vos dar a nota muito prática que, no caso de alunos do 12º ano, eles não perdem o direito à viagem por sair do ensino secundário e, eventualmente, irem para o ensino superior ou para outras vias de formação ou até profissionais. Portanto, o prémio será sempre deles e também inclui alguns kits de formação das outras instituições, no caso o Polígrafo, por exemplo, abrimos as portas da nossa redação também aos vencedores para aprenderem mais. E aqui, logo no site da iniciativa, temos alguns exemplos de temas que podem trabalhar. Mas nunca é demais dizer que são mesmo apenas e só
exemplos. Ou seja, a tema do escolha é livre, mas sentimos, com algumas dúvidas que os alunos e que os professores nos têm transmitido ao longo das nossas sessões, que por vezes os alunos querem muito participar, mas não sabem qual é o tema que querem escolher. Então, nós demos aqui alguns exemplos, sem uma ordem de critério em termos de prioridade, mas sim com o critério de serem temas de narrativas de desinformação que nós encontramos a nível europeu. Isto foram basicamente tópicos extraídos de um relatório das instituições europeias verificadas de fact-checking. Portanto, temos, por exemplo, temas relativos às alterações climáticas, o negacionismo das alterações climáticas, algumas medidas da União Europeia sobre as alterações climáticas, as migrações, claro, os carros elétricos, a Covid, a situação da Ucrânia, a alimentação, a transfobia, a desinformação de género, a desinformação sobre eleições. A única coisa que eu queria aqui destacar nestes exemplos é exatamente este último, da desinformação sobre eleições. Porque aqui há uma pequena nuance que é preciso ter atenção. Nós não procuramos que os alunos façam trabalhos sobre protagonistas em específico políticos, nem protagonistas, nem partidos. Isto é um projeto totalmente apartidário, totalmente apolítico no sentido do termo de campanha, por assim dizer. O que nós queremos aqui, se os alunos quiserem fazer trabalhos sobre eleições, é muito mais isto, ou seja, a rejeição dos resultados eleitorais legítimos ou alegações de interferência eleitoral por parte de vários atores. Isto, por vezes, nós somos impactados nas redes sociais com posts totalmente desinformativos a dizer que votos de um determinado partido, seja ele qual for, estão a ser descartados. E, de facto, há formas de verificar que isto não é verdade. Portanto, é neste espectro que nós estamos a falar. O resto são temas, não diria de todo mais pacíficos, mas que são mais fáceis de serem autoexplicativos e eu não vou ser exaustivo porque, como disse, são apenas e só sugestões. Aqui, também no site, só para terem também essa informação, temos o júri que vai fazer a avaliação dos trabalhos, um representante de cada instituição parceira neste projeto, do Polígrafo, da Agência Nacional de Erasmus+, do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, da Fundação Carlos Gulbenkian, da Comissão Europeia e da DGE, obviamente. Agora vamos entrar aqui fora um bocadinho das partes mais práticas e vamos entrar no método da verificação de factos. Este slide do nosso site é importante porque é uma simplificação rigorosa daquilo que nós fazemos no Polígrafo todos os dias e que os alunos, em certa medida, podem transportar para os seus trabalhos. E, no fundo, para termos a certeza que estamos a fazer uma boa verificação de factos, há 5 passos fundamentais que devem ser cumpridos. Um deles, e o principal, ou seja, se não ficar nada desta sessão para os alunos que estão a assistir connosco, que fique pelo menos isto. Consultar a fonte original de informação é a base de tudo, é a base do início dos nossos trabalhos. Consultar as fontes de natureza documental, aquelas que eu vos falei no início da nossa sessão, também são essenciais para solidificar o processo de checagem, porque nós, quando estamos a fazer uma verificação de factos, não estamos a transmitir de todo a nossa opinião, não estamos de todo a criar um artigo especulativo, estamos a fazer um artigo sem estados de espírito, isto é, com base em factos. Porque todos nós temos direito à nossa opinião e o fact-checking não muda a opinião de ninguém ou não quer mudar a opinião de ninguém, assim é que é mais correto. No entanto, toda a gente tem direito à sua opinião, mas ninguém tem direito aos seus próprios factos, na medida em que são factos. Ok? Portanto, esta parte é muito importante de distinguir. Queremos coisas que sejam claras, que não sejam dúbias. Quando possível, ouvir os autores da afirmação, dando-nos o direito de explicar. Esta parte do processo é mais para o polígrafo e menos para vocês, porque não há, como é óbvio, a capacidade de irem ao terreno ouvir as pessoas, mas aqui substituímos esta parte da metodologia com ouvir os especialistas. Por exemplo, se tiverem um professor na vossa escola especialista em determinada área do conhecimento, são ótimas fontes para vocês aprenderem com eles fora da sala de aula. Contextualizar a informação, ou seja, explicar um bocadinho porque é que as coisas são assim, não ficar contentes só com a simplificação de uma alegação nas redes sociais e depois rever muito bem o vosso conteúdo, editá-lo e podem fazer como o Polígrafo e os outros órgãos de fact-checking internacionais fazem, que é no final avaliar o vosso trabalho, a vossa alegação, aquilo que vocês estão a tentar avaliar. Se é algo que é verdadeiro, se é algo que é verdadeiro, mas isto significa que, apesar de ser verdadeiro, precisa ali de uma contextualização mais sólida para explicar um motivo.
O impreciso, aqui é que, de facto, quando a informação conta elementos que distorcem a realidade. O descontextualizado, quando a informação é retirada do seu contexto, isto acontece muito em desinformação. O manipulado, aqui estamos a falar de inteligência artificial, algo que vos diz aos alunos muito nesta fase, porque todos os dias são impactados com conteúdos desse teor. O falso, claro, o falso é autoexplicativo e o pimenta na língua é aquele grau máximo de falsidade. É vocês encontrarem um post no Facebook que diz que a Terra é plana com toda a convicção. Está mais que provado, é quase absurdo nós temos que fazer este trabalho, mas o que é certo é que há pessoas nas redes sociais que acreditam nestas alegações e, portanto, também faz parte da responsabilidade da verificação de factos a fazê-lo. E por fim, em relação ao site, nos materiais didáticos, os professores, aqui especialmente os professores, mas também os alunos, vão encontrar algum material que vos pode acompanhar não só ao longo deste processo, mas também ao longo das vossas aulas, se eventualmente quiserem tocar nestes temas que são muito importantes para a formação hoje em dia de qualquer cidadão. Temos vários materiais, tanto da Comissão Europeia como do próprio Polígrafo, aqui em vídeo sobre inteligência artificial, como de projetos que foram feitos no âmbito do EMIF, que é um programa gerido aqui na parte portuguesa pela Fundação Carlos Gulbenkian e que já deu origem a muitos projetos europeus sobre desinformação, projetos muito bons. E podem também consultar aqui os materiais didáticos e orientações para professores e educadores sobre o combate à desinformação. Eu gosto especialmente deste documento. É um documento que está em vários formatos, em PowerPoint e PDF, foi feito pelas instituições europeias e tem dicas muito boas que também são transponíveis aqui para o contexto português. Portanto, em termos de site, é isto que eu vos queria apresentar no fundo. Voltando aqui à nossa apresentação. O concurso nacional já falámos, o site também. E isto, e agora vamos entrar aqui um bocadinho mais na problemática do tema e não só na parte do concurso, que já ficou apresentada. Espero que tenham dúvidas e interesse nele. Depois, no final, daqui a pouco, quando eu terminar aqui esta primeira introdução, vamos dar também a hipótese de haver aqui alguma interação. Sugiro que possam também ir deixando as vossas questões no chat. Não prometo conseguir a todas, porque nem sempre tenho a visibilidade do que está a acontecer no chat, mas no final da apresentação, o que for possível, nós voltaremos lá para também ouvir as vossas preocupações, tanto dos professores como dos alunos. Este tema das fake news, como eu disse inicialmente, não é novo. Acontece antes da internet, é mais mais antigo do que a internet, mas agora nós somos impactados todos os dias com um volume de informação muito grande através das redes sociais. E nem sempre mais informação é melhor informação. Acho que isso é quase unânime, não preciso de explicar porquê. E muitas vezes confunde-se o que são fontes confiáveis do que não são fontes confiáveis. E mesmo entre as fontes confiáveis, muitas vezes há uma voragem muito grande de ser o primeiro a dar informação e, por vezes, a informação ainda não está completa ou a informação pode evoluir. E, portanto, um dos conceitos que eu deixo também, principalmente aos alunos, obviamente, é, primeiro de tudo, tentarem sempre consultar qual é a fonte de informação. É um influencer? É um blogger? É um jornalista? É um órgão de comunicação social? Não estou a dizer, à partida, só por conceito, que um é melhor que o outro, ou que um influencer não tem informação boa e fidedigna. Muitas vezes tem, mas enquanto um jornalista e um órgão de comunicação social está alocado a um código de ético e de ontologia e é profissional naquilo que está a fazer, o influencer não tem consequências se tiver a dar uma informação que não é correta. E por vezes tem outras motivações, como motivações financeiras ou motivações simplesmente para ganhar likes e followers e tudo mais. Portanto, há que haver esta distinção. Por outro lado, mesmo quando estamos a falar da imprensa dita tradicional, dos média tradicionais, o meu conselho é que consultem mais do que uma fonte de informação. Ou seja, que não se deem por contentes só por ler informação num único jornal, ou numa única televisão, ou numa única página credível nas redes sociais. Procurem mais, porque só a ler mais do que uma fonte é que vocês vão ter a big picture. E depois lá está.
Formem a vossa opinião, mas seja ela qual for, mas por favor com base nos factos, porque serão muito mais informados e até conseguem melhor justificar as vossas opiniões, que são sempre legítimas, se tiverem por base os factos das diversas situações. Ganham vocês e ganha, no fundo, toda a sociedade. E há aqui algo que é muito importante. Eu também peço mesmo a vossa atenção para isto, porque a desinformação não é toda igual. Há desinformação de diversas formas. Não há propriamente uma tradução para português, mas, por exemplo, misinformation and disinformation são coisas muito diferentes. É desinformação na mesma, mas a primeira, a misinformation, é simplesmente desinformação que é partilhada nas redes sociais porque nós acreditamos. Vamos imaginar que eu, Filipe, sou impactado por uma notícia ou por um post, seja aquilo que for, eu acredito que aquilo é verdade e partilho. Eu não estou a tentar desinformar ninguém, mas por ignorância da minha parte, eu já estou a compactuar com essa disseminação de desinformação, no fundo. Mesmo sem querer, eu acreditei, partilhei. Outra coisa é desinformação premeditada, ou seja, de propósito. Ou seja, eu inventei aqui um dado, seja ele qual for, eu inventei um facto e vou espalhá-lo para que mais pessoas sejam enganadas. Isto também acontece muito. E, claro, depois há outra parte da questão, que é quando é sátira e humor, acaba por ser desinformação só no único sentido, que é se não estiver bem identificada como sátira ou como humor, as pessoas podem ser enganadas por determinada informação. Se estiverem identificadas como sátira e humor, em princípio, se toda a gente souber do que se está a tratar, não se trata de desinformação, trata-se apenas de entretenimento. Mas esta distinção entre desinformação de propósito e desinformação porque nós acreditamos em algo e vamos partilhar é importante, desde logo para vos dar outra dica. Nunca partilhem sem ter a certeza que é verdade. Quando estamos a falar de uma informação que tenha dados concretos, dados rigorosos, que seja séria, que não seja, lá está, entretenimento, porque isso é outra história. Não partilhem de facto se não tiverem essa certeza. Porque se vocês pararem a partilha em vocês, já estão a contribuir para que os nossos feeds nas redes sociais sejam muito mais reais, muito menos tóxicos para muita gente. Um, e mesmo alguns atores que tentam espalhar desinformação de forma premeditada, por vezes o objetivo não é sequer convencê-los que algo é verdade ou que algo é mentira. Por vezes esse objetivo passa apenas para confundir, passa apenas por vocês não saberem em quem é que vão acreditar. Muitas vezes, de certeza, já sentiram isso, e eu falo aqui diretamente tanto para alunos como para professores, porque acho que acontece a todos, até a mim acontece, eu digo até a mim só porque sou da área, mas isso não faz de mim aqui impermeável à desinformação, de todo, que é em quem é que eu vou acreditar, não é? E isto vai sempre bater na mesma tecla. Acreditem na informação que vos dá as fontes que foram utilizadas, que vos dá o processo pelo qual chegaram para determinada conclusão. Uma coisa que nós fazemos no polígrafo, independentemente do tema que tivermos a tratar, é que qualquer pessoa, os alunos, os professores, qualquer cidadão, conseguem ir ao nosso artigo e perceber porque é que nós chegamos àquela conclusão. As fontes estão identificadas, nós não trabalhamos com fontes anónimas, os links documentais estão lá à disposição de quem quiser ver e as ferramentas até de inteligência artificial que nós por vezes utilizamos para verificar se uma imagem é verdadeira ou falsa também estão lá linkadas. Portanto, no máximo, vocês sabem como é que a informação aconteceu. Como é que a informação, qual foi o desenrolar do processo. E isso faz toda a diferença para dar confiança ao processo. Não basta ler títulos, mesmo que sejam de órgãos confiáveis. Vão um bocadinho mais além, disso. Faz parte também da vossa responsabilidade enquanto futuros, cidadãos, ativos, no caso dos alunos. O que é o fact-checking? E aqui eu aproveitei para trazer aqui uma pequena brincadeira com algumas críticas que normalmente nós lemos sobre verificação de factos. Algumas legítimas, outras não. É o que é. Nós, no nosso dia a dia de manhã, somos chamados.
são uns ditos que somos de uma ideologia, à tarde já somos de outra, e isso, no fundo, é um elogio enorme para o nosso trabalho, porque significa que estamos a fazer um bom trabalho, estamos a ir a todo o espectro, neste caso, em questões políticas, mas é o mesmo com questões sociais, questões económicas, sobre ambiente, qualquer coisa que vocês possam imaginar. E o fact-checking, no fundo, e sem entrar num conceito demasiado científico do mesmo, eu distingo apenas de um outro conceito, muito que vocês vão identificá-lo logo à partida, que é o conceito de censura. Censura é silêncio, é nós não podermos publicar, é vocês não poderem ler, é vocês não poderem formar a vossa opinião. Isso é censura, é simplesmente silêncio. O fact-checking, ou verificação de factos, como lhe queiram chamar, é precisamente o contrário disso. É ter a liberdade para acrescentar informação, para acrescentar um facto, para dizer, e eu não posso sublinhar isto mais, que nós, enquanto estamos a fazer fact-checking, e eu digo nós, jornalistas, mas digo nós, os próprios cidadãos, porque eu acho que os cidadãos podem fazer fact-checking no dia a dia, por si só, nas conversas de café, nas conversas de jantar com a família, seja aquilo que for, é apenas acrescentar informação, questionar. Sentido crítico. E é isso que eu gostava de dar aqui algumas luzes para vocês, quando saírem deste webinar, ficarem com essa vontade de serem mais críticos sobre tudo. Acho que isso já fazia toda a diferença. Isso tem, obviamente, a metodologia, que eu já falei um pouco anteriormente e não vos vou amassar muito mais com isso. Vou concentrar-me aqui do lado direito do quadro do verifica tu mesmo, porque é mesmo importante e um dos objetivos deste projeto como um todo também é, de facto, fomentar que os alunos, os jovens, também os adultos, obviamente, e também os mais velhos, mas os jovens, têm um papel ativo nesta democracia em que nós vivemos. E esse papel justifica-se e passa por verificar, quando estamos num feed do TikTok ou do Instagram, se uma página é fidedigna. Ou seja, eu posso confiar no que está a ser dito aqui? Há meios de comunicação que confirmam esta informação, e eu repito, mais do que um, pelo menos dois, só para termos a certeza. Porquê? Porque a desinformação nas redes sociais utiliza vários ingredientes que são sempre similares entre si. E um deles, dois deles aliás, é utilizar uma linguagem muito emocional, muito emotiva, que vos quer provocar medo, receio ou raiva. Eu não estou a exagerar, é mesmo um do beabá da desinformação. Se vocês são impactados com um vídeo, com um post, com uma imagem que vos provoca muito isto, obviamente que nós sentimos aquilo que sentimos e é incontrolável, mas fiquem alerta. E que seja esse um dos principais alertas para vocês irem verificar noutras fontes se aquilo está mesmo a acontecer, se aquilo é mesmo verdade ou se pelo menos não foi descontextualizado. Porque é muito fácil, num feed de Instagram, nós passarmos uma imagem daquilo que não é. Isso acontece até nos nossos feeds pessoais. Em muitos feeds de Instagram e do TikTok, as pessoas parecem que têm uma vida espetacular, quando muitas vezes não é bem assim. Ora, os agentes que querem desinformar utilizam exatamente as mesmas ferramentas e não vos explicam como é que chegam às informações. Muitas vezes geram mais perguntas, enquanto que a verificação de factos dá-vos respostas. No máximo, a verificação de factos é honesta, e diz que não tem essa resposta neste momento. É legítimo, nós não sabemos tudo. A verificação de factos, por vezes, evolui, porque a informação também evolui. Mas continuando, consultar sempre qual é a data original da publicação. Porque, e agora tivemos o nosso apagão há relativamente pouco tempo, e portanto eu vou usar esse exemplo. Muitas vezes, quando acontece assim algum fenómeno estranho, não é preciso ser um desastre, ou seja, pode ser apenas, entre aspas, só um apagão, começa a correr nas redes sociais situações similares que foram vividas noutros países, europeus ou não europeus, e que são colocadas como se estivessem a acontecer atualmente. E isto é uma forma também muito básica de criar desinformação, mas que acontece com muito a miúdo, muito frequentemente, é tentarem usar vídeos antigos para passar como se fosse atual. Isto acontece muito também em contexto de guerra. No contexto da faixa de Gaza e no contexto da Ucrânia, também nós temos verificado muita informação nesse aspecto.
E depois tentem verificar também se há erros ortográficos ou se o post está escrito de forma estranha. Normalmente, quando a informação é fidedigna, a informação vem bem escrita. E, portanto, é outra dica muito prática também que vocês podem usar. Isto tudo, lá está, isto tudo porque o mundo mudou. Eu não vos vou perguntar, já não faço em sessões presenciais, porque a resposta é óbvia. Quantos de vós, alunos que estão aqui connosco, é que leem um jornal ou que veem notícias na televisão? Eu sei que são muito poucos, ainda há quem o faça, e mesmo há cada vez menos pessoas a visitar os sites de informação, os jornais digitais de informação. É uma mudança de consumo. Os jornais agora também estão nas redes sociais e vocês informam-se sobretudo por lá. Mais do que diabolizar as redes sociais, nós temos que encontrar caminho para manter a informação que é verdadeira também nas plataformas onde se usa. E é por isso que a verificação de factos acabou por surgir também em Portugal, muito pela mão do Polígrafo, pelo projeto que foi iniciado já em 2018, mas cada vez mais também por outros projetos que existem em Portugal, de secções de jornais generalistas, que também cada vez mais fazem verificação de factos. A verificação de factos tem algumas diferenças em relação ao método jornalístico padrão, digamos assim, mas a principal não é uma questão de metodologia, é uma questão de olhar e monitorizar as redes sociais. Nós já não podemos ter uma visão total do mundo se só virmos televisão, não é? Se só estivermos nos meios de comunicação tradicionais. Temos que olhar também para as redes sociais porque elas próprias muitas vezes também formam notícia. Nós agora vemos qualquer protagonista social ou político a fazer tweets e a fazer posts no TikTok ou no Instagram, e isso torna-se também ela própria notícia. É importante nós sabermos o que está a acontecer lá. E, portanto, também daí a pertinência do que nós fazemos no Polígrafo, que é o primeiro jornal de fact-checking em Portugal. Ainda é o único que é especializado em fact-checking, apesar de, como disse, já temos o Observador e o Público, que também têm secções de fact-checking, e a própria agência Lusa também já teve um projeto de fact-checking, não editorial, mas de literacia mediática. Uh, e basicamente o que nós fazemos é verificar o escrutínio do discurso público e dos conteúdos divulgados nas redes sociais. Mas eu vou voltar a insistir aqui na questão de não partilha de desinformação. Se é desinformação, ou se pelo menos desconfiam que estamos perante desinformação, tentem não partilhar, porque é um facto e é um dado adquirido que a mentira é muito mais rápida a espalhar-se do que a verdade. É muito mais difícil desmentir uma mentira do que tentar desmentir uma verdade, como é por razões óbvias. E a desinformação tem consequências graves. E aqui tem consequências graves, e eu vou pegar na área da saúde, que é uma das áreas em que a desinformação pode causar mais dano, pode fazer mais mal, literalmente, à saúde das pessoas, porque se nós formos enganados com um produto miraculoso, somos enganados com um produto que nos oferece uma maravilha em termos de dietas e de nutrição, se formos enganados com uma cura espetacular que cura a diabetes. Normalmente, este tipo de desinformação em saúde são aquilo que nós chamamos de esquemas, de scams. Querem que vocês cliquem em determinados links para comprarem um produto. Basicamente, para perderem dinheiro sobre produtos que não estão sequer regulamentados. E isto, como é óbvio, não é? Vocês percebem muito facilmente, causa um dano muito grande nas pessoas. Portanto, desinformação em saúde é aqui um tema, é um subtema muito importante para estar atento. E depois, parar a desinformação é mesmo um dever de todos. Não podem ser só os órgãos de comunicação social de todo, não pode ser só a escola, não pode ser só as instituições. Temos que trabalhar todos em conjunto para parar um bocadinho este flagelo, porque todos nós vamos ganhar com isto. Portanto, ter pensamento crítico, por favor, é a principal dica de hoje, e verificar sempre a informação, pelo menos mais do que uma vez. Em termos de ferramentas, há muitas, obviamente, e eu não vos vou mostrar aquelas que são de profissionais, porque o que interessa aqui é mostrar aquelas que estão ao dispor de todos, e que vocês próprios podem utilizar. Tem a Wayback Machine, que é basicamente um site que vos permite ver arquivos de sites. Isto é, vamos imaginar que uma página cria uma mentira, vou usar outra vez o exemplo da Terra ser plana, e que depois retira essa informação e diz que não, nós nunca tivemos isto online.
Esta ferramenta online, que está mesmo disponível para vocês, se quiserem utilizar, vai-vos dar uma espécie de fotografia desse site numa data anterior. E vocês podem provar que aquela informação esteve lá publicada, mesmo depois de eles a apagarem. É muito útil para o nosso processo. O TinyEye é basicamente aquilo que nós chamamos de pesquisa de imagem reversa, e vocês também o podem fazer mesmo através do Google. Isto é, vamos imaginar que aparece uma imagem de uma guerra, e vocês estão com dúvidas se aquela imagem é real ou não. Vocês colocarem a imagem neste site, ele vai-vos dar a primeira vez que esta imagem surgiu na internet. E se esta imagem já surgiu na internet, digamos em 2008, vocês automaticamente saberão que é mentira, que esta imagem não é atual. Portanto, é outra ferramenta muito útil para vocês. O TruePic também é com fotos, mas em vez de dar-vos só a data da imagem, também vos dá as informações de quem é que a gerou, quando está disponível, os chamados metadados da imagem. É um bocadinho mais complexa, mas as duas primeiras são muito fáceis de utilizar. E o Indeed faz o mesmo que os anteriores fazem com as imagens, mas para vídeos. Portanto, é mesmo muito útil para nós e são ferramentas que são livres de acesso, são grátis e vocês mesmos podem começar a usá-las se assim o quiserem. Vou-vos mostrar aqui só um ou dois vídeos de dicas de combate à desinformação, antes de começar aqui a ver se vocês têm perguntas para nos dar e também para dar a palavra se assim for necessário. Vou-vos mostrar estes primeiros dois vídeos, mas antes queria só referir que se ficar alguma dúvida desta apresentação, contactem-nos para o pinóquio@polígrafo.pt. Nós prometemos ser relativamente rápidos na resposta. Dúvidas sobre o concurso, dúvidas sobre o processo de verificação de factos, mas sobretudo pelo concurso, aqui também gostaríamos muito de ter a vossa participação. O e-mail está à vossa disposição para ser utilizado. Vou-vos mostrar então dois vídeos. O primeiro é de uma profissional do polígrafo, o outro é um exemplo do que vocês podem fazer neste tipo de trabalho, se utilizarem o vídeo. Foi de um projeto anterior que o polígrafo teve, é feito por um jovem e pode-vos dar aqui alguma dica de abordagem. Mas este primeiro é de uma jornalista do Polígrafo que fez basicamente uma campanha de literacia mediática em como é que vocês podem proteger de desinformação em cenários de emergência, em incêndios, em sismos, em cenários em que há muita incerteza a parar no ar. Portanto, é um vídeo muito curto, de apenas 1 minuto, e vou mostrar-vos agora. Em situações de emergência, a desinformação pode espalhar-se rapidamente. Entende o que podes fazer para melhor ultrapassar o caos. Confirma se a fonte é oficial ou de autoridades reconhecidas. Verifica a data e hora de partilha da publicação. Informações desatualizadas podem induzir em erro. Confirma a informação junto de várias fontes fiáveis para assegurar a sua exatidão. Desconfia de conteúdos que desencadeiem emoções fortes. Podem ter sido criados para induzir em erro. Confia sempre nos alertas oficiais dos serviços de emergência para obter informações mais exatas. Segue o Polígrafo para mais dicas sobre como te manter seguro e informado. Muito bem, este é só um exemplo de algumas dicas que vocês podem seguir e agora vou-vos mostrar outro vídeo, lá está, feito por um jovem que participou numa iniciativa do Polígrafo anterior, que aqui, lá está, o tema não é importante, mas é um exemplo de trabalho que vocês podem fazer para o Pinóquio na escola. Na última semana surgiram nas redes sociais diversas publicações que mostram o suposto aparecimento de 2 tornados a atingirem a costa da Flórida, nos Estados Unidos da América. As imagens foram descritas como aterrorizantes e inacreditáveis. Mas será verdade que estes tornados gêmeos atingiram a costa da Flórida ao mesmo tempo que o furacão Milton? O Polígrafo foi verificado.
Na realidade, aquilo que mostram as imagens são duas trompas de água e não tornados gêmeos, como é indicado na publicação. O fenómeno aconteceu em agosto e foi amplamente noticiado pelos órgãos de comunicação locais. O furacão Milton apenas atingiu a costa americana em outubro, por isso, estes dois fenómenos não estão relacionados. Uma trompa de água consiste num turbilhão de vento cuja presença se manifesta através de uma coluna ou de um cone invertido em forma de funil, constituído a partir de gotículas de água levantadas da base oceânica. Assim, a publicação é falsa. Aquilo que o vídeo mostra são duas trompas de água e não tornados gêmeos que nada têm a ver com o furacão. Pronto, é basicamente um bom exemplo de uma informação que foi vista noutro contexto. Ele ouviu investigou com mais fontes documentais para chegar à sua conclusão. Aqui no site do Polígrafo também, aqui em polígrafo.sap.pt/especiais/geração V, também podem ver estes trabalhos de alunos universitários e de secundário, neste caso, que trataram alguns temas de desinformação também, em formato de texto. E isto também acaba por vos dar aqui alguns exemplos de trabalhos que vocês podem efetivamente fazer. Por exemplo, temos aqui uma verificação sobre se os sintomas da Mpox eram ou não resultado da fase inicial de VIH. Temos aqui um texto, a publicação que está a ser verificada, e lá está, sempre com muitos links para aqui é um excelente exemplo para o Serviço Nacional de Saúde, para informações de fontes de facto institucionais e fidedignas, e depois acaba aqui com uma avaliação de falso. Nós não exigimos que façam esse tipo de avaliação. O que nós queremos no concurso é mesmo ver o vosso processo de verificação de factos. Estamos aqui a chegar aos últimos 10 minutos da nossa sessão. Eu vou-vos mostrar apenas mais um vídeo antes de abrir aqui a sessão a perguntas. Este também é de uma jornalista do Polígrafo e mostra, no fundo, a mesma coisa de há pouco, mas em relação a campanhas eleitorais, de forma, obviamente, genérica, para se protegerem da desinformação. Em altura de eleições, sentes-te subcarregado com informações eleitorais que encontras nas redes sociais, então vê como podes detectar possível desinformação. Verifica a fonte do conteúdo. É credível ou trata-se apenas de um vídeo de utilizadores a expressar opiniões? Tenta sempre dar preferência a notícias de órgãos de comunicação social fiáveis. O artigo fornece provas ou apenas alegações? Lembra-te de que as informações fiáveis sustentam as suas afirmações em factos. Certifica-te de que a informação é atual. As publicações antigas podem ser enganadoras no contexto das eleições em curso. Compara sempre informações de várias fontes. Se for verdade, deve ser relatada por mais do que um meio de comunicação social credível. Muitas pessoas partilham publicações nas redes sociais mesmo sem saber se o que estão a partilhar é verdade ou mentira, mas por vezes distinguir a realidade da ficção não é assim tão simples. O que devo fazer nessa situação? A decisão é sempre tua, mas se não tiveres a certeza de que é verdade, é melhor pensar duas vezes antes de partilhar, até porque não precisamos de mais desinformação a circular online. Mantenham-se informados. As eleições são um momento crucial para combater a desinformação. E no fundo é isto. Portanto, era aquilo que nós vos queríamos mostrar nesta ocasião. Obrigado por estarem aqui. Agora, se calhar, fechamos aqui a gravação desta parte mais expositiva, assim é que é, para também conseguirmos aqui responder algumas questões dos alunos e dos professores que eventualmente as tenham. Se tiverem questões, podem fazê-lo não só através do chat,